Olá, você está em mais um Historicidade. Eu sou César Agenor e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante que envolve ser brasileiro, podemos dizer assim. Nós vamos falar de história e futebol. Para tanto, eu tenho o prazer de receber hoje o professor Gabriel Davi Perini, historiador e autor de diversos livros sobre a temática de futebol e de outras temáticas. Mas hoje a gente vai falar especialmente desse assunto. Professor Gabriel, César, é um prazer recebê-lo aqui no programa de hoje para falar de um tema que é tão interessante, que você é autor de livros sobre o tema, e a gente vai aí conversando ao longo do programa nesse nosso bate-papo. Eu queria começar então, para a gente pensar esse tema, né, que o futebol ele é mais do que um esporte há muito tempo. Né? Ele envolve uma série de questões, tem questões da nossa sociabilidade, ele também é um negócio muito lucrativo, né? E que envolve paixões de massas. E você, quando foi fazer o seu livro sobre a história do Santos, né? O centenário do Santos, você lidou com uma historiografia, né? Com outras produções que falam sobre o futebol. Então, para a gente começar, na tua opinião, como é que os historiadores, né, na sua escrita, a historiografia, vêm lidando com a temática do futebol na história? Bom, César, primeiro é um grande prazer fazer parte do programa, estar aqui nesse bate-papo. Futebol é um tema que me agrada e agrada a milhões de brasileiros. Bom, a historiografia do futebol ela vem apresentando algumas mudanças gradativas ao longo desses últimos anos. Muito mais nas últimas décadas, quando passou a dialogar também com outras disciplinas, né? Então, a história com a antropologia, a história com a sociologia. Porque durante um tempo atrás, a história era vista... O historiador, quando falava de futebol, era visto meio como um tema preconceituoso, por ser um esporte popular. Então, no meio acadêmico, não era bem visto. Na medida em que a história também passou a ter um olhar diferente, né? Passou a dialogar com outras temáticas e novos autores surgiram, a gente pode citar o exemplo do Roberto da Mata, por exemplo, um antropólogo, estudioso, a historiografia avançou. Até então era muito falado através de jornalistas, Sim. curiosos. Então, quando eu escrevi o livro do Santos, por exemplo, que eu tive que me debruçar num passado bastante remoto, né? Na medida que a gente vai se distanciando do presente, eu acabei encontrando muita dificuldade de encontrar livros que pudessem tratar sobre o tema, especificamente escrito por historiadores. Né? Então, acabei me debruçando no Devaney, que é um jornalista conceituado aqui na nossa região. Só que, claro, né, como um jornalista, ele não tinha o compromisso que o historiador tem. Né? Então, havia toda uma fantasia, né, em cima do tema, mas deu para desenvolver bastante. Futebol é apaixonante, né? Então a gente vai... lida com emoções. E poder dialogar com antropologia, com sociologia, com tudo isso daí, só agregou valor no trabalho. Isso é interessante, né? Porque recentemente nós tivemos aqui a publicação de um livro sobre o técnico português José Mourinho. Né, que é o técnico que é polêmico, né, ele causa sensações diversas. Né? Tem muita gente que admira-o como um gênio, tem gente que já não acha que ele é tudo isso. Ele trabalha também a questão da polêmica, né, como a própria jogada de marketing pessoal. Né? Mas se não discutir a figura de José Mourinho, a gente teve esse livro recentemente publicado aqui no Brasil sobre José Mourinho, uma biografia publicada em inglês e que chegou aqui logo na sequência. Né? No Brasil eu vejo que tem aumentado os números de livros sobre futebol. Muitas vezes escritos por outras pessoas que não os historiadores, como você mesmo ressaltou. Né? Mas se a gente comparar a Europa, um número ainda muito pequeno. Então, para você, assim, né, por que você acha que o Brasil demorou tanto e ainda também não dá um boom ou não dá um incentivo maior para esse tipo de publicação? Você tocou no ponto e até citou um exemplo interessante, né? Quer dizer, a biografia do Mourinho, né? As publicações de futebol no Brasil, elas são muito voltadas às biografias, né? Biografias de atletas, de treinadores e também a história de clubes, né? Ou de feitos. Então, eu sinto, claro, né? O próprio mercado editorial no Brasil já é diferente do mercado editorial de outros países, principalmente os países de primeiro mundo.
E claro, e por a gente se tratar de esporte, especificamente do futebol, a gente fica muito aquém, né, das publicações do exterior. Mas eu sinto também que esse conceito está mudando, né? Eu acho que agora também com essa maior liberdade de poder falar sobre as pessoas, né, de poder publicar as biografias, eu sinto que o Brasil pode dar um grande passo e a gente pode ter boas publicações. Recentemente, inclusive, a biografia do goleiro Marcos, que também foi uma biografia polêmica, alcançou aí, né? Entrou na lista dos livros mais vendidos. São Marcos. São Marcos, né? Então, eu sinto que outros, e os próprios feitos também de clubes, livros que se tornam presentes, né? Então, você pega dos grandes clubes do Brasil, né, hoje estão aí, né, decorando as vitrines. O próprio Pelé, né, agora tem um sem número de publicações. Pepe recentemente também teve lançado, né, pela sua filha Giza, jornalista, né, um livro sobre a sua história de vida. Então acho que assim, gradativamente, na medida em que a história vai avançando e vai dialogando e vai despertando a curiosidade das pessoas, eu sinto que a gente pode ter, assim, cada vez mais livros sobre o tema. E você recomendaria um, assim, para o nosso telespectador, que você fala, poxa, esse livro aqui acho que vale muito a pena ler? Não vou recomendar o meu, né? Para não parecer que eu estou, assim, fazendo jabá. Mas, assim, o livro do Pepe, ele foi muito bem escrito, né? Porque o Pepe, como ele mesmo diz, né? Ele... Nosso canhão da vila. Ele é o canhão da vila. Eu não sou santista, torcedor de futebol, né? Mas tudo bem. E ele é o maior artilheiro do Santos, né? Porque, na verdade, o Pelé é um ET, né? É um extraterrestre. Sim, então, ele fala. Então você não pode... Eu sou o maior jogador humano do Santos. Jogador humano. Então eu acho que, assim, hoje, por ser uma publicação recente, e como historiador, eu sempre incentivo a gente resgatar a história, né? Então, claro que o Rogério Ceni agora anunciando a aposentadoria dele, deve aparecer alguma coisa também sobre a vida dele, o próprio São Marcos, né, recém aí aposentado, mas são histórias que a gente viveu junto. Eu acho que você resgatar a história do passado, né, desses grandes ídolos, principalmente para os interessados que não viram jogar, né, que não sabem como que era o futebol, né, porque quando a gente resgata a história de vida desses jogadores, a gente está resgatando também a história dos clubes, a história do futebol. Né, e poder fazer essas comparações eu acho muito interessante. Então, acho que hoje seria uma boa recomendação. Isso é interessante. E para a gente já falar um pouco, então, do seu livro também, né? Você foi escrever um livro sobre o centenário, né? Eu queria que você falasse primeiro, para depois a gente, talvez no próximo bloco, acredito que você falasse de uma forma mais geral sobre como é que foi o teu livro, o que o seu livro trata, qual que é a abordagem que você dá à história do clube. Isso seria interessante. Bom, eu tenho uma história muito próxima com o Santos Futebol Clube. Meu pai foi goleiro do Santos. Eu, diferente de outros amigos, né, eu não me tornei santista, eu nasci santista. Né? Então, quando eu fazia faculdade de História, me veio a necessidade de pensar num tema para poder fazer a conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso. E um dia eu estava na Vila Belmiro, em 2006 isso. O Santos fazia 21 anos que não ganhava nenhum título paulista. E justamente foi aquele jogo contra a Portuguesa em que não se sabia se o Santos poderia sair campeão ou não, porque dependia também do resultado dele em casa, né? Mas havia a possibilidade também do São Paulo levar o título naquele ano. E o Santos fez o dever de casa, ganhou da Portuguesa. E aí, então, o troféu chegou no helicóptero, né, vindo através do presidente da Federação Paulista na ocasião. Os torcedores não arredaram o pé da vila, né, permaneceram lá, já anoitecia. Aí o helicóptero chegou, desceu. Então foi assim, uma emoção que eu falei, não, eu tenho que falar sobre o Santos Futebol Clube. E aí, na medida que eu fui avançando, que eu defini o tema, eu tinha que criar uma lacuna, né? Que momento, né? Balizar, né? O que eu vou falar? Vou falar do presente, vou falar da época de ouro do Santos. E aí, só que a época de ouro do Santos já tem um sem número de publicações, né? Todo mundo fala do Pelé, né? Dessa época de ouro, né? Dos anos 60. E como o centenário do Santos se aproximava, eu pensei realmente em falar, não, vamos contar então a história da fundação. E aí o desafio foi grande, porque eu me distanciei muito do presente, né? Eu fui falar de uma época justamente que faltava historiografia, faltavam fontes. E aí foi um trabalho de caçador, né? Foi atrás disso. E é interessante. Antes de te perguntar propriamente dito como é que começou essa história do Santos Futebol Clube, que tipo de documento que você trabalhou para contar essa história? Então, o trabalho foi todo baseado nas atas.
né? Eu tinha, claro, os jornais da época, embora fosse a gente tem uma lacuna por conta da perda, do incêndio que a gente teve, perdeu muito material nessa época, então eu tive que me debruçar nas fontes primárias mesmo, né? Então eu frequentei o acervo do Santos, o acervo de História do Santos, e ali então eu me deparei com o livro de atas. Estava ali, né, todos os livros do Santos, o Santos preserva esses livros, e foi em cima deles que eu comecei. Praticamente eu sentei na mesa do Conselho Deliberativo e comecei então a dialogar com aqueles homens do passado, muitos deles que se tornaram nomes conhecidos da cidade e do Santos, como Agnello Cícero de Oliveira, Álvaro de Oliveira Ribeiro, inclusive avô do ex-presidente, Urbano Caldeira, que dá nome ao estádio, né? Então estava ali assinando as atas, né, como presidente também, diretor do conselho, e foi em cima disso, né? Quer dizer, praticamente o meu trabalho foi um trabalho de historiador, né? Esse é justamente o diferencial do meu livro para outros livros do gênero, né? Eu me fixei muito mais no resgate histórico do que propriamente sobre as glórias do Santos, né? Ou sobre partidas memoráveis, né? A ideia justamente era contar o passado, contar como tudo aconteceu. Você não estava interessado em fazer um almanaque com os resultados, pegar lá, né? Exatamente. As súmulas dos jogos, para saber quanto é que foi contra o Jabaquara, por exemplo. Exatamente. Né? Não era essa a intenção. Talvez por isso o livro seja hoje único do gênero, né? Então eu conto a história, não só a história do Santos, mas eu procuro contextualizar também com a história da cidade. Quer dizer, então eu trago o leitor do livro para o momento que a cidade vivia, porque não dá para a gente separar, né? O surgimento do Santos é o surgimento do futebol na cidade, é a evolução da cidade, então não dá para a gente separar a evolução com o surgimento do futebol, está tudo ali inserido no início do século XX. Então eu vou dar uma pequena pausa agora, vou chamar um pequeno intervalo e a gente vai continuar com essa história. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Historicidade. Hoje nós estamos conversando com o professor Gabriel Davi Pierin sobre história e futebol. Agora nós vamos falar sobre um dos seus livros que fala sobre a fundação do Santos. Gabriel, voltando aí à nossa conversa, né, do primeiro bloco, como é que surgiu o Santos Futebol Clube? Aí a gente tem que retroceder um pouquinho, porque o Santos não é o primeiro clube da cidade. Uhum. Mas o Santos surge, né, nessa primeira década, vamos dizer assim, né? O futebol chega em Santos em 1902 e o Santos é fundado em 1912. Né? Então algumas coisas aconteceram durante esses 10 anos até a fundação do clube. E os sócios que fundaram, né, esse foi a grande pergunta, né, que me levou a desenvolver esse livro, né? Quem eram as pessoas que fundaram o Santos? Uhum. Como era a cidade? Né? Como era o futebol na cidade quando o Santos surgiu? E aí então fui me remetendo, né? Fui retrocedendo no tempo e pude fazer algumas ligações, né? Como por exemplo, né? Os jovens que fundaram o Santos eram os mesmos que frequentavam os clubes. Né? Então a gente tem os clubes na cidade que não eram clubes voltados para o futebol. Provavelmente regatas, né? Exatamente. Era o remo era muito popular. O remo era o esporte mais popular, né? Dos 8 clubes de remo do estado de São Paulo, 4 ficavam aqui na nossa região. Você pegar, desculpa até te cortar, você pegar os grandes clubes de futebol, Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube de Regatas Flamengo. Né? Exatamente. Aliás, é uma das coisas que eu coloco no livro, essa relação do Santos, essa identidade do Santos com o futebol, né? Uma relação exclusiva com o futebol. O Santos nasce Santos Futebol Clube, diferente do Flamengo, diferente do próprio Corinthians, né, que é um clube de esporte, né? Uhum. Mas o Flamengo, Vasco, né, outros clubes do Rio, o Santos ele nasce futebol. Mas esses jovens que fundaram o Santos eram os mesmos jovens que praticavam remo. Então a gente tem, por exemplo, o Henrique Porchat de Assis, digamos assim, que seria uma figura badalada hoje, né? Se a gente fosse trazer para os tempos atuais, seria uma figura mais conhecida da cidade. Ele trouxe o futebol para Santos e ele praticava remo e ele vai ajudar na fundação do primeiro clube de futebol na cidade. Outros também, Harold Cross também praticava remo. Ricardo Pinto de Oliveira, né? Hoje nome de rua, foi lateral do Santos Futebol Clube na primeira década, também era praticante do remo, sócio do Clube de Regata Santista.
O Henrique Porchat foi também sócio e um dos fundadores do Clube Internacional de Regatas. Então, quando a gente vai mexendo nesse acervo historiográfico, né, nas fontes, e a gente vai vendo que essas figuras elas estão ali, se entrelaçando, né, participando da sociedade santista. O Henrique Porchat de Assis também era sócio do Clube 15, que naquela época era voltado para esportes, era voltado para atividades culturais. E quando a gente fala esporte na cidade, né, naquela época, não era todo mundo que praticava, né? O esporte era praticado pela elite, né? Por quem tinha condições. Para o século XX. Exatamente. É quando a cidade de Santos também resolve seus problemas, né? Problemas de saneamento básico, quando desenvolve o porto. Então, quando a cidade passa a se movimentar mais. Então, é nesse contexto que as pessoas começam a se dedicar mais, aqueles que podem, a outras atividades. Um esporte também, que é um esporte de elite, mas que ganha uma dimensão na nossa cidade, através do Velo Esporte Clube, é o ciclismo, também praticado por esses mesmos jovens do Clube 15. Então, fazendo uma linha assim, né, do tempo, né, a gente percebe que os jovens que fazem parte do Clube 15, que talvez é um dos clubes mais antigos da cidade, dessa dissidência que eles vão pro... Aliás, um braço do Clube 15, funda o Velo Esporte Clube, também pratica remo, traz o futebol para Santos e funda o primeiro clube, que é o Clube Atlético Internacional, no início de 1903. Esse clube ele surge em janeiro, em maio é necessário ter um concorrente, né? Não adianta você ter um clube de futebol, você precisa ter um outro. E aí, então, um outro grupo de jovens vai fundar o Esporte Clube Americano. Curiosamente, atrás da casa do Cisino Patusca, que depois vai ser o primeiro presidente do Santos Futebol Clube. Bom, enfim, surgem essas duas equipes. Depois o americano, que surgiu depois, ele vai ter vida mais longa que o internacional, porque ele vai para São Paulo, né? O Mackenzie acaba tendo um problema em São Paulo, alguns jogadores acabam reforçando o americano então filiado à Liga Paulista de Futebol acaba participando e é bem sucedido, acaba se tornando vice-campeão paulista, né? Então o segundo clube da cidade de Santos se torna vice-campeão paulista. O sucesso foi tanto que o clube acabou então se deslocando para São Paulo. Sem ter o Esporte Clube Americano, o Clube Atlético Internacional então deixa de existir. E aí a cidade mergulha, né, durante aí uns 4 ou 5 anos num marasmo em relação ao futebol. Até que esse mesmo grupo de jovens acabam se reunindo de novo e discutindo a possibilidade de fazer um clube de futebol. E aí, então, em 1912, aproximadamente 40 fundadores se reúnem e aí, então, o Santos Futebol Clube surge. E foi no mesmo lugar onde é a Vila Belmiro ou ele era em outro lugar? Não, ele surgiu, né, numa reunião na Rua João Pessoa, né, ali foi feito... na sede de um clube chamado Concórdia, né? Eles se reuniram lá para fundar o clube. Na ocasião foi oferecido um terreno que fica ali no bairro do Macuco, agora me fugiu o nome, as ruas mudam de nome, né? Mas ali surgiu um campinho que na verdade não tinha dimensão de campo oficial. Era um campinho de várzea, Era um campo de várzea, né? Até dizia que quem cuidava daquele campo acabava pegando um rolo compressor atrelado a um burro e aí então fazia, né, a terraplanagem, né, para dar o mínimo de condição para jogar. Só que o Santos queria prosperar e aí acabou usando o campo que antes o Internacional usava, que ficava aqui na costa, né, aqui pertinho inclusive, né? Então eles onde hoje é a igreja Coração de Maria, né? Então ali tinha um campo de futebol com dimensões oficiais. E aí o Santos, então, passou a utilizar. Até que em 1915, né, surgiu a necessidade aí do Santos, porque o Santos já tinha se sagrado campeão santista, né? E aí, então, surgiu a necessidade do Santos ter sua própria praça de esportes. Né? Não se falava em estádio, né, de futebol. E aí, então, começou essa corrida, né, que seria o ponto-chave do meu livro, né? Eu encerro justamente com a inauguração da Vila Belmiro. E aí, então, surge a necessidade de se procurar um terreno, né, um lugar onde fosse interessante para se construir essa praça de esportes. Acho que é interessante, né? Então, dá para perceber que o surgimento do Santos tem a ver com um novo processo da cidade,
né? No final ali no começo do século XX, as obras sanitaristas, o Saturnino de Brito, o Dr. Guilherme Álvaro, né? Os canais, e aí você coloca... A Vila Belmiro é localizada praticamente entre 2 canais, né? Tem um ponto ali interessante. E de onde que vieram esses fundos, assim? Quem estava por trás da construção da vila? Então, o Santos ele contou, porque assim, justamente essa mudança da cidade que também colabora para que as coisas aconteçam, né? Então, a cidade está se ampliando, né? Então, a gente tem o loteamento dos bairros, né? Até então, até o início do século XX, a gente só fala no centro da cidade. A cidade era lá, era o centro. E aí, então, na medida que a cidade vai avançando em direção à Barra ou em direção à Orla, né, começam a surgir loteamentos. E aí, então, o Santos tem algumas propostas, né, que são estudadas. Uma delas é onde hoje é a Beneficência Portuguesa, só que havia um problema de desocupação, porque era uma área que estava sendo ocupada, foi invadida, então eles iam ter que desocupar esse pessoal. E nessa mesma época, a então Vila Operária, que depois vai receber o nome de Vila Belmiro, em homenagem ao prefeito na época, Belmiro. Naquela época é interessante que se faziam as homenagens ainda em vida, né? Sim. Então, durante a gestão do prefeito Belmiro, ele acaba então emprestando o nome ao próprio bairro que antes se chamava Vila Operária. E o terreno que se mostrou lá era um terreno ideal, porque o bonde descia relativamente perto, e aí a gente vê essa preocupação com o transporte, né? E na época o bonde era o principal transporte público na cidade. Muito democrático também. Bem né? democrático, né? A gente vê imagens da época, isso também é interessante, né? Pesquisar. Hoje o YouTube é uma ferramenta fantástica e a gente vê, né, que os bondes desciam lotados de pessoas, né? E iam as pessoas bem vestidas, iam até o estádio, até a praça de esportes. Também era uma área onde já tinha chegado energia elétrica, onde havia água, né, encanada, rede de esgoto. Isso tudo a gente vê na minuta de contrato, todas essas preocupações que já estavam sanadas. E aí, então o Santos tem a possibilidade, tem um caixa, né, para poder fazer isso. Se pensa muito em como o Santos vai conseguir pagar esse valor. E aí eles fazem o levantamento, que é o próprio valor dos ingressos, mais o valor das bebidas, daquilo que vai ser vendido no estádio, né? Então você já vê que o esporte, apesar de ser amador, né, só vai se profissionalizar na década de 30, já havia toda uma necessidade de já tinha um olhar como um econômico, negócio, né? Que podia ser próspero, né? Sim, porque o clube, e isso é interessante também, né? Quantos clubes surgiram e não prosperaram? Sim. E eu acho que o Santos, as pessoas que fizeram parte naquela época, até porque não havia essa possibilidade, né? Não era um macro negócio, mas eram pessoas que tinham seu emprego. Por exemplo, o próprio Urbano Caldeira, ele trabalhava na alfândega. E aí ele ajudava mesmo, né? Ajudou até a construir fisicamente mesmo, trabalhando, né? Então eram pessoas que se dedicavam, abraçavam a causa, né, de transformar o clube num grande clube de futebol. E parece que eles acertaram aí em cheio, né? Acho que já havia assim uma ideia de que o clube poderia chegar longe. E chegou longe, e essa história do clube se mistura com a tua história também, não é? Exatamente. Você vê o Santos nasceu em 1912, exatamente 50 anos depois ele se torna o primeiro clube brasileiro a se tornar campeão do mundo, em 1962. Meu pai jogou até 1961. Seu pai foi o goleiro Lalá. Foi o goleiro Lalá, exatamente. Grande personagem da história do clube. Na época, ele dividia aí a posição com o Laércio, também outro grande goleiro. E quando meu pai sai, o goleiro Gilmar é contratado, que é o goleiro que vai se consagrar, né, justamente pelo bicampeonato da Libertadores e bicampeonato mundial. Para pensar pela quantidade tantas coisas importantes que o Gilmar fez no futebol, talvez ele seja o maior goleiro que nós já tivemos, né? Campeão, justo, né? Porque também ganhou como... Exatamente. Também foi ídolo em outros clubes, no Corinthians, né? Quer dizer, sem foi dúvida. Um goleiro fantástico. Toda homenagem que é feita a ele é justa, né? Mesmo meu pai não tendo sido campeão, meu pai ele faz parte do elenco de 59 até 61, da qual fazia parte o Pelé, recém-vindo de 58, onde ele se torna mundialmente conhecido, ganhando a Copa, na primeira Copa pelo Brasil, na Suécia, né? Então, meu pai ele chega em Santos em 58, em 59, aos 25 anos, vindo do Paraná,
jamais poderia imaginar, mas sonhava com isso. Né? Sonhava em um dia jogar no melhor time do mundo e jogar com o maior jogador. E ele conseguiu esse feito. Né? Em 58, escutou no rádio lá em Curitiba falar sobre o Pelé. Um ano depois ele estava aqui dividindo as glórias com o rei. E é interessante que você chegou a comentar antes do programa que teu pai saiu do Santos porque ele foi para o México. Exatamente. Meu pai ele não permanece no Santos porque a proposta do México era bastante atraente. E meu pai era um dos poucos jogadores que tinha o passe nas mãos. Né? Então ele pôde escolher. Né? Ele recebeu uma proposta tentadora na época. E aí então ele foi para o México, passou lá 5 anos, fez muitos amigos. Outros jogadores brasileiros também compunham o time do Atlas, que foi o time que meu pai jogou, um time bastante conhecido também. E aí ele retorna, mas é curioso também, né, a gente falar, ele retorna, ainda joga um tempo no Santos, veste a camisa do Botafogo do Rio durante pouco tempo, e depois vai jogar na Portuguesa de Desportos e no Paulista de Jundiaí. Mas vem fixar residência na cidade de Santos. Acho que esse também é um outro diferencial do clube. É um clube integrado com a cidade. Se a gente for ver os inúmeros atletas, mesmo o Pelé, né, que hoje reside aqui, mas era de Três Corações, sim. Né, Passou por Bauru, e hoje ele é um cidadão do mundo, mas ele continua vivendo aqui na Baixada Santista. E diversos outros jogadores que mesmo tendo feito uma curta história no Santos, tem apartamento, reside, ou vem visitar, ou retorna. O caso do Elano, aí retornou 2 ou 3 vezes. Léo, tantos outros jogadores que vão para a Europa, voltam para o Santos, volta para encerrar a carreira, permanece na cidade, cria um vínculo com a cidade. Independente do torcedor ser do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, o fato do Santos Futebol Clube ter esse diferencial, está tão integrado com a cidade, só agrega valor para a cidade de Santos. Né? A gente leva o nome da cidade. Né? Então eu costumo dizer assim que a diferença da Vila Belmiro para outros estádios e do clube, né, do Santos Futebol Clube para outros clubes é essa integração que... É o time da cidade. Né? É o time da cidade. Né? Gabriel, foi um prazer bater esse papo com você aqui. Muito obrigado pela presença. Agradeço a você que toda semana está com a gente no Historicidade. Volta semana que vem.